Com René, não foi diferente. Estou realizando o sonho agora. Foi o que minha mãe me falou, que agora vai me ver sempre, que no Piauí costuma passar sempre o jogo do Flamengo. E agora é mais uma alegria para ela estar podendo me ver todos os finais de semana aí, quando tiver jogo. Com um contrato de 4 anos de duração, René chega para disputar posição com o Trauco. Teve um bom começo vestindo a camisa do Flamengo. E além disso, o ex-lateral do Sport ganha também uma outra responsabilidade. Vestir a camisa número 6, que até bem pouco tempo atrás era usada por Jorge, xodó rubro-negro, que foi jogar no Mônaco. É um cara que fez a história dele aqui, saiu para a Europa aí, tem tudo para arrebentar lá, um grande jogador, mas eu acho que eu vou pensar em mim, em fazer a minha história, eu acho que é o mais importante. Agora, segundo a diretoria rubro-negra, depois de 5 chegadas, não há mais necessidade de reforços no Flamengo, pelo menos por enquanto. É que o atacante de lado que poderia vir, Zé Ricardo, já deu um jeitinho com o que tinha em mãos mesmo. Tem improvisado Rodinei e Mancoejo na posição e vem dando bastante certo. A equipe volta a jogar no Mané Garrincha, onde não tem um retrospecto tão positivo, mas melhorou bastante no ano passado. É a estreia na Primeira Liga, que o Flamengo agora vai disputar junto com o Campeonato Carioca. Todas as nossas carências identificadas ali em meados de novembro, elas foram atendidas a contento por parte do treinador. E daqui para diante, caso venhamos a ter algum tipo de perda, uma transferência que não está em curso, nem está na nossa cabeça, ou então é claro que uma grande oportunidade. Nossa obrigação é estarmos atentos às oportunidades que o mercado às vezes possibilita. Do Ninho do Urubu, Daniela Boaventura para o Fox Sports. Ok, muito obrigado, Daniela Boaventura. René, uma coincidência, o René é da mesma cidade do Rômulo Volante. Eles são de Picos, né, no Piauí. René ou Trauco? Porque o Trauco, em pouco tempo, está ganhando prestígio com a torcida do Flamengo. O que vocês acham que vai acontecer no lateral esquerdo? Uma briga por essa posição intensa ou o Trauco deve se confirmar como titular mesmo? Os dois foram contratados para reserva. Né? O Trauco veio para a reserva do Jorge, o René vem para a reserva do Trauco. Vai ter uma disputa por posição. Eu acho que uma disputa interessante. Vai ser uma disputa porque eu boa. acho que são dois jogadores de um nível muito semelhante. Melhorou na média os dois homens que jogam pela lateral do Flamengo. O Flamengo está melhor agora, mesmo sem o Jorge? Veja só, porque era só o Jorge, né? Quem que era o reserva? Era o Chiquinho. Hoje você não tem o Jorge, é verdade, mas na média você tem 2 bons laterais. Isso é legal porque você não vai criar uma expectativa. Não está chegando o Roberto Carlos, óbvio que não está. Mas é um bom lateral. Discordo um pouquinho de você, Facincani. Até acho que ele é melhor no ataque do que na defesa, mas ele não é um jogador ruim na marcação. Eu acho que... É que você tem que analisar o que o Sport fez também. Às vezes a gente faz uma crítica ao lateral ou ao zagueiro, mas precisa ver quem que está ali na posição de volante para fazer cobertura. Ele tem que aprimorar o lado defensivo, é isso. Claro, eu acho que é o grande... O Trauco também. Sim, os dois. Também. O Flamengo tem 2 caras muito leves, soltos para descer. Mais atacantes do que defensivos. Então aí vai do Zé Ricardo fazer a adaptação. Se os caras não tiverem o tempo hábil para se qualificarem defensivamente, aí ele vai ter que adaptar um dos volantes para fazer a cobertura. Senão ele vai perder o setor esquerdo. Eu vou falar um negocinho aqui que o meu amigo Edu Elias adoraria falar. Que eu não trocaria... Como é que é? O Jorge, né? Não trauco nenhum dos dois pelo Jorge. O Edu Elias adoraria esse tipo de trocadilho, essa brincadeira. Porque, na verdade, é exatamente isso. O Flamengo perdeu um baita cara de lateral, de qualidade. Tá certo, a proposta do Mônaco foi embora. Agora a gente tá vendo o Trauco se destacando. Tá indo bem o Trauco. E o menino chegou ontem. É bom jogador. 7 anos de esporte. Olha aí, é isso que eu tô falando. Jogou 7 anos no esporte, tem qualidade e tudo mais. Mas o que muda um pouquinho, João, é toda essa percepção de mudar para um clube que tem a estrutura de um Flamengo. Não que o esporte... Gente, não é isso que eu estou querendo. Não fiquem preocupados com a história de o esporte. Não, é que muda o personagem. O cara vai vestir a camisa do Flamengo, é um outro padrão de jogo. Ele vem para cá para vestir a camisa do Flamengo num grande clube que está disputando uma Libertadores.
Libertadores da América. O Trauco vestia a camisa do Universitário de Lima. Exatamente isso, que é a baba que está na Libertadores da América, inclusive vai fazer jogo contra o Capiatá e pode passar para a próxima fase. O Universitário é o quê, Paulo? No futebol peruano hoje? O futebol peruano é triste, né, João? Infelizmente. É triste. Infelizmente, ou não é? O Universitário fez um investimento grande para essa Libertadores. E vai passar para a próxima fase. Vai passar. Vai passar para a próxima fase. Passou pelo Capiatá e vai jogar em casa e vai passar para a próxima fase. Se pegar o Atlético Paranaense vai ser um jogo grande, vai ser um jogo difícil. Exatamente. E aí o vencedor desse confronto da próxima fase cai no grupo do Flamengo. No grupo 4. Trauco ou Renê? Não trauco nenhum dos dois pelo Jorge. Eduardo Saboia. Bom, eu acho que quem vai ganhar essa briga é o jogador que se adaptar melhor ao peso da grandeza da camisa do Flamengo. Porque tanto um como o outro vêm de equipes menores, com todo respeito ao esporte. Mas eu acho que o Trauco já saiu na frente, já provou que está se adaptando bem ao peso da camisa do Flamengo. Não sentiu aparentemente. Então, em função disso, não estou dizendo que o René não possa ser o titular, que vá sentir, nada disso. Mas eu acho que o Trauco saiu na frente justamente porque se adaptou rapidamente à pressão, né, que existe por si só de jogar num time grande como o Flamengo. Mas também não passou por nenhum adversário complicado ainda, né, Saboia? O futebol carioca, os 2 jogos que o Flamengo fez, assim, aquela coisa de menor expressão que a gente precisa ver, mas não é culpa dele, né? Não, é culpa dele. Sem dúvida. Tem gente que estreia contra time pequeno e treme, pô, só de botar a camisa do Flamengo. Eu tô dizendo assim, não é ainda não dá pra testar, né? Ainda não dá pra testar. Eu falei que ele saiu, já começa a ter o Grêmio vai jogar com o time reserva mas o Botafogo eu acho que vai Eu falei que ele saiu na frente. Não, concordo, até porque já tá em casa. Já tá em casa, aí sai na frente mesmo. Esse negócio do Grêmio jogar com o time reserva uma certa xenofobia do Paulo em relação aos jogadores que estão vindo aí. Como é que é? Xenofobia, uma versão a estrangeiros. Porque você só faz críticas aos estrangeiros. Você está criticando veementemente o Bora. Não critiquei nenhum momento. Agora o Trauco fazendo até brincadeira. Brincadeira é uma coisa, crítica veemente é outra. Você tem comentários protecionistas em relação ao nosso mercado? Você não está seguindo a linha do nosso amigo lá que assumiu, não. Do Trump? Mas em relação a essa disputa... muito pelo contrário, João. Eu sou de uma época que tinha no futebol carioca, para quem acha que eu sou apaixonado pelo Flamengo, Doval, o gringo era especialmente maravilhoso, né? Tantos outros gringos que jogaram por aqui, pelo amor de Deus, gente. É verdade. Não procede o comentário de Ramos Delgado no Santos Futebol Clube, Pedro Rocha no São Paulo. Perfumo no Cruzeiro, perfumo. E vamos embora. Olha isso. O Hugo de Leon. Figueiroa. Vamos parar com essa história. Como é que é, Saboia? Figueiroa. Para tudo, Figueiroa. Quem é mais recente? Gamarra. Nesse peso da lateral, para mim, a rodagem sul-americana nesse tipo de torneio, ela é muito importante. Seja a Copa Sul-Americana, seja a Libertadores, seja até em disputas pela seleção como tem o Trauco. Nesse momento, esse currículo do Trauco pelas andanças da América do Sul, como a gente chama por aqui, né, no popular, isso vai fazer uma diferença para esse início de um Flamengo na Copa Libertadores da América. Eu acho interessante essa análise do Faticani, porque de fato o Trauco ele é mais experiente em termos internacionais, habla espanhol e joga um bom futebol também. O futebol está diferente. E você acabou de dizer que o Brasil não está ganhando nada na Libertadores desde 2013, é a pura verdade. Mas olha aqui, o Brasil tem 17 títulos da Libertadores. Só o Grêmio de 83, o Inter de 2010, o São Paulo de 2005, o Grêmio de 95 e o Palmeiras de 99, só esses 5 tiveram estrangeiros, são 6 times. São 7 jogadores estrangeiros campeões da Libertadores como titulares do time brasileiro. Mas agora as coisas mudaram, né? De Leon, Lugano, D'Alessandro, Guinhazu, Arce, Rivarola. Tá faltando um. São 7 jogadores. Mas nos últimos anos, o mercado brasileiro se abriu ainda mais para os nossos países vizinhos aqui. Brasil, até por questão econômica. Eu tô querendo dizer o seguinte, a gente tem uma teoria que há muito tempo predomina, que para ganhar a Libertadores tem que ter o gringo, ou tem que ser guerreado. E o Brasil ganhou a Libertadores com o Santos do Pelé, com o Flamengo do Zico. O Brasil ganhou a Libertadores. Peraí, o Santos do Pelé e o Flamengo do Zico. Não, o Palmeiras do Paulo Nunes e do Alex. Sim. Que é o Cruzeiro do Elivelton, né, fazendo gol na final. Eu tô querendo dizer, o Brasil ganhou a Libertadores quando se propôs a jogar futebol
Com o estilo do time brasileiro. Eu acho que o Flamengo está pensando o oposto. Ele está buscando jogadores lá de fora, ou então jogadores que atuam aqui, mas que tenham muita experiência na competição. A receita do Brasil para a Libertadores foi ter bom time. Foi ter bom time. Com ou sem estrangeiros. Com ou sem estrangeiros. Isso é interessante. Agora, mas só 7 ganharam. Mas eu acho que sabe o que acontece, Quesada? Desculpe interromper. O Flamengo, ele tem uma Libertadores, ele chegou a 2 semifinais de Libertadores, também nos anos 80, e chegou às quartas final de 2010, quando foi eliminado pela Universidade de Chile. O Flamengo é tido e visto, e com grande razão, como uma equipe que não sabe jogar a Libertadores da América. E aí, eu acho que muito por cima desse histórico e do Flamengo muitas vezes não ter se comportado adequadamente como a Libertadores merecia e pedia, o Flamengo está buscando exatamente essa linha. Mas não é à toa que são 7 jogadores estrangeiros no elenco, né? O clube brasileiro que tem mais jogadores estrangeiros. O Donati, vamos contar aí, Donati, né? Que é o zagueiro. Conca. O lateral Trauco. Vai ficar fora, inclusive, Conca, Guerreiro, Cueja, Guerreiro e Berril. 7. São caras cascudos aí. Que conhecem a competição. Agora, pelo menos 3 desses 7 aí são titulares pra mim, absolutos. Ô João, não faço isso. Não, é que assim, eu não coloco nenhum tipo de rótulo em Flamengo que não sabe jogar, ou quando tinha aquele rótulo lá, o Muricy não é um cara de mata-mata e tudo mais. Esse tipo de coisa eu não gosto. Eu creio no seguinte, em muitos momentos em Copas Libertadores, os brasileiros se colocam e se colocaram em uma pressão muito excessiva. Se colocaram, esses brasileiros, uma obrigatoriedade de conquista que ela não pode existir. Você não pode ser obrigado, ninguém pode ser obrigado a nada. Você tem que tentar fazer o seu melhor. E esse tipo de pressão psicológica, esse tipo de cobrança que vem das arquibancadas, esse tipo de exigência que vem de muitas diretorias que fazem planejamento só pela Libertadores, isso psicologicamente abala muitos times brasileiros que entraram em campo e perderam classificações até dadas como praticamente certas. Então, para mim, eu acho que o trabalho psicológico e, às vezes, a frieza sul-americana ou a falta de rodagem de clubes brasileiros nessa história de desqualificarem competições menores como a Copa Sul-Americana, quando muitos times abriram mão da Sul-Americana e agora estão enxergando o peso que ela tem. Não joga não vou jogar a Sul-Americana porque ela atrapalha o brasileiro. Não, senhor. A Sul-Americana é uma baita escola, é uma baita rodagem para que um clube brasileiro se ambiente a esse estigma sul-americano. Esse tipo de situação fez muito mal. Diferente do uruguaio, diferente principalmente do argentino, que entra na Sul-Americana para ganhar a Sul-Americana, que entra na Libertadores para primeiro fazer o melhor para depois abocanhá-la como título. Então, antes da obrigatoriedade, jogue o torneio com planejamento, mas não faça o seu planejamento em cima da Libertadores. Faça o seu planejamento em cima do seu ano e aí, a partir disso, você vê se bate campeão ou não. E eu tenho a impressão de que o Flamengo está fazendo isso. Outro capítulo na novela William Arão, Flamengo-Botafogo, hein? O William Arão teve hoje mais uma vitória no Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro. O tribunal negou o provimento, a um recurso do clube alvinegro em decisão unânime e confirmou a sentença de primeiro grau a favor do jogador do Flamengo. O Botafogo ainda pode recorrer, provavelmente irá recorrer mais uma vez, porém, o William Arão, mais uma vez, levou a melhor em mais um julgamento nesse caso que iniciou esse mau relacionamento, digamos assim, entre as atuais diretorias de Botafogo e Flamengo. O William Arão ganhou mais uma fora de campo. Justiça, né? O homem da capa preta bateu lá, um abraço, meu amigo. Vamos adiante, é direito do Botafogo recorrer mais uma vez. Eu não sei não, viu, João? Vamos pra bola, vamos. Vamos pra bola? Então vamos pra bola. E pra falar o seguinte, o Flamengo deve... O Arão tá amparado pela FIFA. Porque em dezembro de 2014, a regra mudou, né? Aquela questão do empresário. E os clubes tiveram até 30 de abril para reverem esses contratos. E 1º de maio, essa regra nova passou a valer. E o Botafogo perdeu o prazo, porque ele só foi depositar os 400 mil que estava em contrato, que lhe daria o direito a continuar com o Arão, em novembro de 2015. E aí o pai do Arão, o seu Flávio, eu não conversei com ele, mas conversei com uma pessoa que é muito amigo da família do Arão, aí perdeu a chance. E o Flamengo não tem nada que ver com isso. Nada que ver com isso. Tanto é que a informação que me chegou é que o Flamengo
Flamengo não ofereceu absolutamente nada. Eu andei lendo aí no site, o Flamengo não tem que se responsabilizar por nada. A briga é do Botafogo com o William Arão. Né? E não vai ganhar, porque ele está respaldado pelo que diz o texto da nova lei da FIFA. Ô Savoy, tudo bem, da pessoa com quem você acho perfeito, apuração corretíssima e tudo mais. Mas o Flamengo sondou o Arão inúmeras vezes exatamente por essa falha que o Botafogo deixou. O Botafogo já estava certo e ciente de que o Arão não ficava, porque o Flamengo já estava com tudo alinhavado para ele se transferir de clube. É claro, aquilo que a gente falou aqui do dirigente, você respaldou ainda há pouco, é claro que as pessoas falam, mas por trás ali, aqui naquela época no Rio de Janeiro, já se dava com o Arão como contratado. Mas eu vou te falar uma coisa. Se não fosse o Flamengo, podia ser o Corinthians, o Palmeiras, o Sport, o Internacional. Lógico. Então, foi o Flamengo, porque o Flamengo abriu a porta. Deu um passo à frente. Como outro, o Flamengo foi atento ao negócio. Isso. Mas o problema é o seguinte, se o Botafogo quisesse o Arão, ele tinha que refazer o contrato até 30 de abril. Aí ele estaria com o jogador, depositaria os 400 mil e não tinha como o pai do Arão devolver esse dinheiro. E aí o Flamengo entrou na brecha. O Flamengo não tem culpa. O Flamengo é a mesma coisa, os caras falam de empresário. Se os clubes não têm capacidade de administrar um jogador de futebol profissional e o empresário tem, o empresário leva vantagem. Por quê? Porque a lei permite que o empresário, agora mudou um pouco, né? Não vai ter mais investidor, essas coisas todas, e até em cima disso que o Arão saiu. Agora, o clube tem que estar atento, né? Porque hoje em dia você pode fazer altos negócios com jogadores que estão ficando livres. É uma questão de você ter um mapeamento todo. Paulo Lima, você não quer falar de bola? Olha aqui, Paulo Lima. Boa, vamos lá, João. Goleiros, Alex Muralha, Thiago e Gabriel. Jogadores que viajaram para Brasília. Laterais, Pará, Rodinei e o Trauco. Zagueiros, Rafael Vaz, Hever, Juan e Léo Duarte. Donati está fora, porque o Berrio... Eu vou falar, vou completar aqui. Posso falar aqui, Paulo? Por favor, João Guilherme. Meias, Rômulo, William Arão, Márcio Araújo, Cuejar, Diego, Mancoejo, Everton, Gabriel e Adrian. Atacante, Guerreiro, Leandro Damião, Berrio e o Marcelo Cirino. O Donati sobrou porque o Berrio foi incluído na delegação junto com o Cuejar e há um limite de estrangeiros. E diferentemente do Grêmio, o Flamengo vai com um time com muitas peças aqui consideradas titulares. O Flamengo vai com uma equipe forte para o jogo de amanhã. Tem que ir, João. Tem que ir respeito ao seu torcedor, tem que respeito exatamente aquilo que o clube investe. O clube contrata os caras para jogar, vai deixar o cara de fora. Agora, o que o Renato Gaúcho está fazendo é a cabeça dele pensante lá, naquela rivalidade lá com o Internacional. O Campeonato Gaúcho mal começou, já está pensando em acabar com a hegemonia do Inter para preservar alguns jogadores. Enfim, a cabeça do Renato e do Valdir Espinosa, quem sou eu para discutir. Mas um jogo como esse, início de temporada, é uma liga tão importante, duas camisas, atual campeão da Copa do Brasil, cara. Tem que ser representado pelo que tem de melhor. Vamos aproveitar e falar do Grêmio, Wagner Martins. E aí, galera do canal Somos Flamengo. Além do Twitter, agora estamos com mais uma novidade. Notícias 24 horas em nosso site. Lá você vai encontrar vídeos e matérias de todos os jornais, sem restrição de programa ou matéria. Confira www.somosflamengo.com.br. Saudações rubro-negras.